Gente, hoje eu tô aqui pra falar de um dos últimos lançamentos da editora Rocco, o Renegados, livro da Marissa Mayer, muito pedido, muito aclamado, porque essa autora é a mesma que escreveu As Crônicas Lunares e o livro Sem Coração. Gente, os livros dela são muito bons e a gente vai agora conhecer Renegados e eu tenho as minhas ressalvas sobre esse livro. Eu conheci a Marissa Mayer lá na Bienal, na verdade em um chá da tarde, somente para parceiros da editora Rocco, que a gente pôde conversar com ela sobre o lançamento Sem Coração. E tem a entrevista com ela aqui no canal, procura o vídeo que está por aqui. E eu vou deixar aqui embaixo o linkzinho para vocês assistirem e conhecerem a autora, que é um amor de pessoa. Agora a autora lança Renegados, que é a sua nova fantasia com super-heróis, com vilões, com muita ação, poderes e, gente, muita coisa para contar. Renegados é a básica história de pessoas com habilidades extraordinárias, pessoas com superpoderes e o que elas fazem usando esses superpoderes. Então sim, nós temos também super-heróis com roupas, com fantasias, temos vilões bem característicos também e é uma coisa assim bem interessante, uma fantasia bem diferente do que a gente está acostumado a ver, porque a fantasia está precisando de livros novos, está precisando ser mais explorada, a gente precisa ver mais de fantasia, e a Marissa Mayer traz essas fantasias maravilhosas que a gente adora ler. Nessa história a gente vai acompanhar mais a personagem principal, que é a Nova, e também vamos acompanhar o Rabisco, que é um outro personagem. A gente vai ver meio que no ponto de vista dos dois, só que a gente vai focar mais na Nova. A história ela é mais focada na Nova e na história de vida dela. Não que a gente não acompanhe o Rabisco, a gente também vai ter capítulos pela vista do Rabisco. E a gente vai conhecer um pouquinho dos dois e gostar dos dois, ou talvez não gostar de um deles, quem sabe. Eu tenho uma opinião assim que ela é bem minha mesmo, que pra mim o livro ele não funcionou pra mim, pra minha pessoa, o livro não funcionou nas primeiras 100 páginas. O livro tem 507 páginas, então as primeiras 100 páginas é bem o começo mesmo, e eu achei que a autora, ela foi muito afobada no começo, ela mostrou muitos heróis, muitos vilões, muitos grupos, pessoas que são de um grupo, mas na verdade estão se infiltrando em outro. Tem muito nome da pessoa, nome do super-herói, o poder que ele tem. Ela dá muita informação no começo e você fica meio assim perdido. Eu fiquei meio perdido, meio assim sem... Gente, eu senti assim que o começo não funcionou, mas aí depois lá pela página 100 e pouco já começou a desenrolar melhor, focando melhor nos personagens que tinha que focar. Então de início nós vamos ver um pouquinho da história de como tudo aconteceu, como começaram a existir os prodígios, né, que são as pessoas com habilidades, que são pessoas que ou nascem com aquele poder, ou então elas desenvolvem aquele poder com base em algum trauma que elas têm. Então esses prodígios, eles enfrentaram uma batalha, toda a sociedade, na verdade, assim, passou por fases, entendeu? Primeiro quando eles surgiram, que eles quiseram dominar tudo, e aí foi uma confusão, foi uma coisa louca, e aí veio alguém que pegou e botou ordem nisso, e aí começaram a existir os renegados, e o Conselho dos Renegados, que são aqueles meio que mandam nos prodígios, que mandam nos super-heróis. Então a gente tem uma coisa assim... Porque a gente vai acompanhar a visão da Nova, né? A Nova, ela faz parte do grupo dos anarquistas. Os anarquistas são os intitulados vilões da história. Então a gente está vendo pelo ponto de vista de uma vilã e a gente vai ver quais os objetivos dela, o que ela quer, o que ela tem contra os renegados e por que ela quer matar e destruir os renegados. A Nova, que é a nossa personagem principal, ela teve, quando ela era pequenininha, que ela tinha 6 anos, ela presenciou a morte dos pais dela e da irmã dela. Então foi algo assim muito marcante para ela e que motiva ela a seguir esse novo objetivo atual da vida dela. Nova tem seu codinome de vilã Pesadelo, então é uma das vilãs assim que os renegados não conhecem sua identidade verdadeira, só conhecem como Pesadelo, e Pesadelo tem a habilidade de fazer as pessoas dormirem ao tocar nelas. Eu achei bem inútil para uma personagem principal, né, só por fazer a pessoa dormir, isso tocando nela, e ela também não precisa dormir nunca. Ok.
Já do lado dos renegados nós temos o Rabisco. O Rabisco, o nome dele é Adrian, e a habilidade dele é de que ele pode fazer os desenhos dele se tornarem realidade. Então, se ele desenha uma arma, ele pode fazer aquela arma sair do papel e usar aquela arma, o que eu acho bem útil, né? Bem diferente. É bem interessante a gente ver os pontos de vista do Adrian, do Rabisco. E eu ouso até dizer que se o livro fosse todo no ponto de vista do Rabisco, seria bem mais interessante. Apesar da Nova ser um bom personagem, a Nova é um bom personagem, é legal acompanhar a Nova, só que o Rabisco eu acho ele bem mais interessante. A história ela é cheia de outras tramas, de personagens que seguem os seus objetivos pessoais para conseguir fazer as coisas, para alcançar esses objetivos pessoais. Como o Rabisco tem os objetivos pessoais dele, ele se disfarça de sentinela, que ninguém sabe quem é o sentinela. E nós temos também a Nova, que sendo uma anarquista, que ninguém conhece a identidade dela, ela o que faz? Ela se alista para ser uma renegada e se infiltrar nos renegados para poder destruí-los por dentro. Nós temos muitos outros personagens, tanto nos vilões como nos renegados, com habilidades muito boas. A gente tem o Fobia, que ele pode identificar qual o seu maior medo e usar isso contra você. Temos a Detonadora, que pode criar explosões só com a mão. E temos também o Leroy, que ele consegue desenvolver ácidos e outras coisas. Temos a Abelha Rainha, que controla mariposas e abelhas. E muitos outros personagens. E, gente, é muito personagem, é muita habilidade, é bem assim confuso às vezes, mas depois que você pega o jeito que você identifica esses personagens, você começa a gostar deles. Só que o que eu acho é que deviam ter sido muito mais explorados. A gente vê mais assim da Detonadora, só que, por exemplo, do Fobia, que pra mim foi um dos personagens que tem uma habilidade bem melhor, ele não é explorado, ele não aparece quase nunca. Só que a gente vê também que esse livro ele vai ser uma série, né? Vai ser uma série, uma trilogia ou uma duologia, não se sabe. Então a gente guarda que tem a esperança de que vai ser explorado nas sequências, né? Eu espero de coração, porque eles têm habilidades muito interessantes. Então fica essa super dica, essa super indicação, ainda mais se você gosta de fantasia. Durante o ano é difícil sair umas fantasias boas, e essa é uma muito boa para você acompanhar, fora que a autora, a gente já espera coisa boa porque a autora é muito boa. Então, Renegados, olha só, ele quer justiça e ela quer vingança. Muita treta, muita coisa acontece e fica aí pra vocês, tá bom? Beijão, até o próximo vídeo.